leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de janeiro. Gente, janeiro foi um mês em que eu li bastante coisa, comecei o ano bem e quero contar tudo pra vocês. Então, vamos lá! Já iniciei janeiro com 5 estrelas favoritado, já vou adiantar isso, porque eu li Heartstopper, o 5º volume da Alice Oseman. Aqui a gente continua acompanhando a história de amor do Nick e do Charlie, né, que são dois adolescentes que se apaixonam lá no primeiro volume de Heartstopper, e a gente vai vendo o desenvolvimento ali de cada um, tanto individualmente como casal, né? A gente tem o Nick, que tá terminando aí o colegial, que tá pensando em faculdade, e aí ele começa a se deparar, né, com a questão do que ele vai fazer pro resto da vida, né, porque isso é colocado na mente do adolescente, que ele precisa fazer uma faculdade, e o que ele fizer ele vai fazer pro resto da vida, sabe? Então tem toda essa pressão, e também a ideia de que isso pode gerar um relacionamento à distância. Ele não sabe se daria certo ou não. Ao mesmo tempo, o Charlie ainda tá se tratando de questões de saúde mental, de distúrbios alimentares, e ele começa a perceber que ele pode fazer uma diferença no mundo, seja através do seu talento, que é tocar bateria, ou mesmo participar ali de questões da escola, de ser representante de turma, de lutar contra o bullying, e também de querer dar um próximo passo ali no relacionamento dele e do Nick. Então isso vai ser muito interessante, porque a gente vai ver mais uma vez esse próximo passo do relacionamento entre eles, como que eles estão lidando com tudo isso, e também com as questões que cada um deles tem. Gente, foi um 5 estrelas favoritado, porque eu amei. Eu gosto muito das ilustrações de Alice Oseman. Eu acho que elas são simples, elas são monocromáticas e ao mesmo tempo elas são impactantes. Já é um estilo tão clássico de Heartstopper que a gente ama, e a história em si, gente, eu amei. Eu acho que aqui fala muito sobre você se descobrir dentro de um relacionamento, mas também na sua vida, com seus amigos, na sua profissão e por aí vai. Então eu adorei, foi uma experiência incrível, e eu sempre falo que Heartstopper é uma história que eu queria que tivesse na minha época, quando eu era mais jovem, porque é um ótimo exemplo de um relacionamento saudável entre pessoas da comunidade LGBTQIA+, porque eu acho que na minha época tudo era muito estereotipado. Os casais não ficavam juntos, ou porque tinha toda uma questão de que eles vão se adaptar às regras heteronormativas, ou, sei lá, um vai morrer porque tem toda uma questão de culpa religiosa que perambulava aí pelos filmes, pelos livros e tudo mais. Então aqui não, a gente vê esses dois adolescentes tendo um ótimo relacionamento saudável entre eles e sendo aí um exemplo para tantos adolescentes que conhecem essa história, que sabem que amor é amor e que tá tudo bem. Sério, eu não sei como é que vai ser depois de Heartstopper, porque esse é o penúltimo volume, e depois a gente tem o último, que é o 6º. Eu só posso dizer que eu sou muito grata por essa história existir nos dias de hoje. Aí eu li a antologia de poemas Rombare, Meu Corpo, Minha Casa, da Rupi Kaur. Gente, a Rupi, ela é uma poeta que eu gosto bastante. Ela escreveu O que o Sol Faz com as Flores e Outros Jeitos de Usar a Boca, que particularmente são antologias que eu gostei mais. Mas essa daqui é ótima. Não é porque eu gostei menos dela que ela é ruim. Não, muito pelo contrário. Eu acho que é incrível. Aqui ela vai falar muito sobre o relacionamento dela com o seu corpo, principalmente após ser vítima de diversos abusos, como que isso acabou afetando o relacionamento dela com o seu corpo e também com a sua mente por causa dos vários traumas. A gente vai ver essa questão de saúde mental, a gente vai ver pra ela como que foi ser de uma família de imigrantes, como que ela via os pais tendo que se provar muito mais, como que é viver, né, em um mundo xenofóbico, como é pra ela viver de um trabalho criativo, como que isso muitas vezes é algo extremamente complexo. Também vai falar aqui sobre mulheres que, através do seu empoderamento, empoderam outras mulheres. Então a gente vai ver muito aqui do feminismo da Rupi. Eu adorei, eu acabei dando pra ele 4 estrelas. São poemas super curtos, com ilustrações dela. Alguns, lógico, não funcionaram tanto pra mim, outros funcionaram mais, porque a gente tá falando de um livro que tem um monte de poemas, então logicamente alguns ressoaram mais do que outros, mas sério, pra mim foi uma ótima leitura. Acabei dando pra Rombare 4 estrelas. Gente, finalmente, depois de um ano, eu terminei Babel, da R.F.
Kwang. Aqui a gente vai conhecer a história do Robin, que ele é um garotinho cantonês e de repente ele se vê ali totalmente sem família. A sua família inteira morreu por conta de uma doença, menos ele. E ele foi um garotinho que ele foi crescendo falando tanto o cantonês quanto o inglês. E de repente chega ali um homem que é um professor e vai falar pra ele: olha, eu vou te levar pra Inglaterra, lá você vai ter comida, você vai ter conforto, você vai ter livros, né, porque ele adora ler, mas você vai ter que se dedicar ao estudo da tradução. E isso acontece de fato. O Robin vai pra Inglaterra, onde ele passa anos e anos e anos estudando para se tornar um tradutor. Ele entra em Oxford e, como a gente tem uma Oxford reimaginada, a gente também vai conhecer ali uma instituição que é Babel, onde os tradutores trabalham, exatamente porque ali eles vão mexer com magia, porque aqui nesse mundo existe determinadas barras de ferro que, através de um match perfeito de tradução, sabe, de duas palavras que formam a tradução perfeita, a magia acontece. Então a gente vai ver que muito do Império Britânico acaba sendo movido por essa magia que é aí construída, digamos assim, através dos tradutores de Babel. E de repente a gente vai ver o Robin ali fazendo amizades, a gente vai ver os conflitos internos dele, a gente vai ver o relacionamento dele com Oxford e com os estudos, até que de repente ele vai ter que voltar à China, onde ele vai acabar se deparando com a Guerra do Ópio e vai perceber como que a Inglaterra tá acabando com outros lugares. E a partir desse momento a gente vai ter toda uma revolução acontecendo. E gente, esse é um livro que eu gostei muito da escrita dele, sabe? Eu acho que ele é um livro que ele tem personagens cativantes, por mais que não sejam personagens que tenham grandes características que os diferenciem e tudo mais, eles são personagens que têm as suas próprias personalidades, que têm que lidar com as suas próprias questões, principalmente com o preconceito, e você vai ver muito disso aqui, do racismo, da xenofobia, e você vai ver que eles são, na verdade, mão de obra, que as pessoas não se importam com quem eles são, ou do lugar que eles vieram, ou o que tá acontecendo, desde que o que eles fizerem beneficie a Inglaterra. Então, isso é muito interessante. Eu gostei muito aqui de como a tradução é incorporada na história, porque é só letróloga, trabalhei com tradução, então é uma coisa que eu gosto muito ver, toda essa parte linguística aqui. Eu também gostei muito aqui das abordagens que a gente vai ter sobre revolução, porque a gente vai ver diversos tipos de revolução e como a revolução pode ser feita de diversas maneiras. E sério, isso começou assim uma espiral de pensamentos assim intermináveis pra mim, porque fez com que eu me perguntasse muito a respeito da revolução e principalmente aqui, né, como é um subtítulo, a necessidade da violência. Então, isso fez com que eu enxergasse coisas que eu não enxergava antes, mudou muito a minha percepção de mundo. Algo que eu não gostei tanto é que eu acho que às vezes a história, ela dá uma baixada e ela se arrasta um pouco. Eu também queria ver mais da magia aqui, eu acho que é muito mais um romance histórico. A magia, apesar de ter um grande papel, ela não aparece tanto quanto eu gostaria, sabe? Ela não é tão explicada e tão abordada quanto eu gostaria. E, no final das contas, eu até gostei do final. Eu acho que ele é um final corajoso. Eu achei que foi uma história muito interessante. Achei que ia ser um 5 estrelas favoritado, não foi. Mas foi um 4 estrelas. E eu acho que, assim, pra mim tá ótimo. Eu gostei bastante de Babel. Depois eu li o terceiro volume de Lore Olympus. Que delícia voltar para esse mundo da Rachel Smythe, porque eu gosto muito aqui do que ela faz de misturar mitologia grega clássica com questões modernas, com questões tecnológicas, com questões humanas, porque ela consegue muito bem pegar todos esses deuses e humanizá-los, de forma que a gente se identifique com eles, porque eles têm seus traumas, seus medos, e eles precisam de uma certa forma superar tudo isso se eles quiserem ficar juntos. E eu estou falando, né, do nosso casal principal, que é a Perséfone, que é a deusa das flores, dos frutos, e o Hades, que é o deus do submundo e dos mortos. Gente, que casalzão. Vou falar uma coisa. Esse volume em si, a gente não vê tanto assim deles juntos. Eu gostaria de ter visto mais disso, mas eu entendo que é um momento importante pra trama, pra gente trabalhar as questões individuais deles. E aqui a gente vai ver, né, que a Hera acabou dando aí um estágio pra Perséfone, pra ela trabalhar no submundo, porque ela começa a perceber que o Hades pode ser diferente do seu marido, do Zeus, né, que é um cafajeste, que é um traidor e tudo mais, e realmente ele pode estar gostando de verdade da Perséfone. Então ela paga pra ver e ela decide meio que juntar os dois pra ver no que vai dar. E aí, gente, lógico que muitas situações vão ocorrer, a gente vai ter aqui também muitas questões que são histórias paralelas, mas que de certa forma têm a ver com os protagonistas, e isso eu achei muito interessante, principalmente no quesito da Perséfone. Gente, tem uma cena aqui que vai falar
falar, infelizmente, sobre questões de abuso e que são temas muito profundos, que são temas complexos e que infelizmente fazem parte do nosso dia a dia, né? Que fazem parte da nossa vida, da nossa realidade. É uma cena que eu achei de uma sensibilidade que eu me peguei chorando. Foi a primeira vez que eu chorei, sabe, com Lore Olympus. E eu sou chorona, tá? Mas assim, foi a primeira vez que eu realmente chorei, que eu me senti extremamente tocada por como tudo isso foi colocado aqui, por como essa questão foi tratada com sensibilidade. Então, eu gostei bastante de Lore Olympus. Eu amo as cores, eu acho elas belíssimas, todo esse esquema aqui de azul, rosa, roxo. Também gosto muito das ilustrações lindíssimas da Rachel Smythe. Então, eu mal posso esperar para pegar o quarto volume, mas esse daqui eu dei para ele 4 estrelas. Comecei o projeto Um Ano, um Mangá de 2024, lendo Fullmetal Alchemist. Então eu li os volumes 1 e 2. E aqui a gente vai conhecer dois irmãos que são muito jovens, que é o Alphonse e o Edward Eric. E o Edward é muito versátil em alquimia. Ele é o Fullmetal Alchemist. Ele trabalha inclusive com o exército para, de certa forma, punir e, ir atrás de pessoas que também usam alquimia, mas não de uma forma muito boa. E acontece que a questão toda desses irmãos é que quando eles eram ainda mais jovens, eles tentaram fazer ali um feitiço para trazer a mãe deles de volta à vida. E isso deu muito errado, porque a alquimia é um processo muito mais complexo do que isso. E aí, logicamente, o Edward perdeu uma perna, o seu irmão Alphonse foi morto, e ele conseguiu ali de última hora cortar seu braço e, em troca, ter ali a alma do seu irmão transposta para uma espécie de um robô autômato. Então, os dois andam por aí em busca de alguma maneira, alguma solução para pelo menos restaurarem os seus corpos. E eles acreditam que a solução é a Pedra Filosofal. Gente, o primeiro volume, eu dei para ele 3 estrelas e meia. Eu acho que ele apresenta os personagens, a gente vê um pouco ali deles e da função deles, mas nada que seja assim muito profundo. Eu gostei muito dos traços da mangaka. Eu acho que desde o começo ela já sabe o que ela quer passar pra gente, qual que é a mensagem, como que serão as suas artes daqui pra frente, desde questões mais cômicas, porque a gente tem muita comicidade nesse enredo, e por mais que seja um drama, ele é levado de uma maneira muito leve, e também nas cenas de batalha, de luta, sabe? Então funcionou muito pra mim isso, mas eu acho que o primeiro volume ele é mais superficial. O segundo, a gente vai ter questões mais complexas, e eu gostei muito do quão dinâmica é essa história, porque a gente vai ver que cada capítulo, basicamente, é um novo momento na vida deles. Eles indo de cidade a cidade, conhecendo gente, lutando, batalhando, indo atrás dessa pedra, sabe? Com muita leveza, com muita diversão, e ao mesmo tempo eles também tendo que enfrentar inimigos e fazendo novos amigos. E esse dinamismo era uma coisa que eu não tava esperando, porque geralmente, por exemplo, Attack on Titan, que foi o mangá que eu li, no ano passado pra Um Ano, um Mangá. Gente, eram, assim, arcos enormes, que levavam diversos volumes pra uma história ali se concluir, e aí partir pra outra. E aqui não, cada capítulo é uma coisa nova, isso eu gostei muito. Gostei desses dois irmãos, gostei de como eles se complementam, apesar de terem personalidades diferentes, e eu gostei bastante de quão leve é essa história. Eu não tava esperando isso, eu tava esperando que ia ser uma história só de batalha e de luta, e é também, mas tem muito mais do que isso, sabe? Então, o segundo volume, eu dei pra ele 4 estrelas, e eu tô muito empolgada pra continuar lendo Fullmetal Alchemist. E a melhor leitura que eu fiz, gente, esse mês, e olha que eu comecei o mês com 5 estrelas favoritado, e eu terminei o mês com 5 estrelas favoritado, que foi Persepolis 2, The Story of a Return. Gente, aqui a gente tem uma graphic novel em 2 volumes, e no primeiro volume a gente tem a autobiografia da Marjane Satrapi, que tanto é, quem escreve a história como quem ilustra, e lá a gente vai ver, a sua infância crescendo no Irã durante a Revolução Islâmica, de como esse regime ditatorial começou a mudar tudo, sabe? Então, de repente, as mulheres começam a perder os seus direitos, elas começam a ter que se vestir de uma determinada maneira. A gente vê que os pais da Marjane, eles são acadêmicos e são comunistas, eles começam a ser perseguidos. A gente vai ver pessoas que ela conhece sendo mortas pelo governo. Você vai ver ela sendo restringida o tempo inteiro por conta desse novo regime e, de repente, você vai ver ali bombas caindo, toda uma guerra acontecendo e os pais mandando ela para Viena porque eles querem a sua segurança, tanto no quesito físico
físico, quanto dela poder se expressar e ser quem ela é. E eu amei o primeiro volume, mas eu amei o segundo ainda mais, porque aqui a gente vai ver ela, né, na sua adolescência até sua vida adulta, vivendo em Viena, fazendo amigos, indo pra tudo quanto é tipo de festa, começando a ter ali relacionamentos, ela vivendo a vida, ela aproveitando loucamente, e a gente vê, lógico, as coisas boas e ruins de tudo isso. Até que chega um determinado momento em que ela volta para o Irã para reencontrar sua família, ela acaba sendo presa, ela se casa, ela se divorcia. A gente vai ter muitas questões ali da sua vida sendo exploradas aqui. E, gente, esse me pegou muito mais porque aqui vai falar sobre imigração, sobre ser uma pessoa expatriada, como que é a vida num outro país, como que é viver com a solidão, como que é viver com a chance também de liberdade, de poder, sabe, ser você mesma, de poder ir atrás daquilo que você quer. Me pegou muito isso, muito, muito. Inclusive, vou deixar aqui na descrição o vlog da Maratona Literária de Verão, em que eu li esse volume e eu chorei desesperadamente no final, porque é um dos finais mais lindos e tristes que eu já li. Sério, tem uma frase ali no final que me pega muito, muito, porque ninguém sabe como que é viver em um outro país. Todo mundo acha que é maravilhoso, que é incrível, que você está vivendo um sonho. E ao mesmo tempo, se você reclama de alguma coisa que você não gosta naquele país, porque todos os países têm seus prós e contras, você tá sendo ingrato, você não merecia ter essa chance, você tinha que voltar pro seu país, sabe? Então a gente vai ver aqui muito dessa questão de imigração, de xenofobia, de preconceito, mas também da Marjane se descobrindo no mundo. Esse volume, pra mim, ele é incrível, ele é maravilhoso. Foi a melhor leitura que eu fiz esse ano até agora. Sério, pra quem não conhece Persepolis, gente, leia. Tudo bem, eu sei que muita gente não gosta de graphic novel, muita gente prefere livros em formato clássico, mas essa é uma história que precisa ser conhecida pra gente entender muitas das coisas que a gente não entende, pra gente conhecer novas vivências, pra gente conhecer a vida de outras pessoas e o que elas vivem, né? Como que é viver, principalmente num lugar onde existem guerras, onde as pessoas não têm todos os direitos que elas deveriam ter, quando elas se veem cerceadas, quando elas não podem ser quem elas são. Tudo isso do ponto de vista da Marjane, que passou por tudo isso. Sério, é uma história inspiradora, é uma história incrível, é uma história necessária. Então todo mundo precisa conhecer Persepolis. Nossa, foi um 5 estrelas, favoritado. Que leitura incrível. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixem de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual a melhor leitura que você fez em janeiro. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros, se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.